Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver agora o que teremos para a nossa aula. Aula 76, revisão e avaliação. Então vamos para a nossa aula. Muito bem, então iniciando a nossa aula, temos aumento sucessivo com taxas diferentes. Um dos conteúdos que faremos aqui na nossa revisão diz uma questão, diz o seguinte: uma mercadoria sofreu 2 reajustes sucessivos em seu valor devido à variação do preço do combustível e ao aumento do frete. Sabendo que o valor desse produto antes dos reajustes era R$ 28,00, que o reajuste devido ao aumento do combustível foi de 5% e que o reajuste devido ao aumento do frete foi de 10%, quanto passou a ser o valor desse produto? Então, nessa questão, nós estamos revisando o aumento sucessivo quando as taxas são diferentes. A primeira taxa, que foi o primeiro aumento, aí é de 5%, e a segunda taxa, que é o segundo aumento, é de 10%. Então, são taxas diferentes. E o valor original, R$ 28,00. Então, a questão está perguntando quanto passou a ser o valor do produto depois desses 2 aumentos. E esses aumentos, eles são sucessivos, né? Então, vai acontecer que o valor será aumentado aqui de 5%, e vai gerar um novo valor. E sobre esse novo valor, nós teremos aqui o 10% como segundo aumento, né? Então, como é que a gente calcula esses aumentos? A gente tem uma fórmula para calcular, né? A gente pode calcular 28, e aí você pode multiplicar por 5%, né? De R$ 28,00. Assim, não seria usando a fórmula, né? E aí a gente vai obter um novo valor. Aí esse novo valor você aplicaria 10%, né? E chegaria no valor final. Mas acontece que a gente pode se deparar com problemas que tenham várias taxas de aumentos sucessivos. Então, para minimizar aí os nossos cálculos, a gente pode utilizar uma formulazinha, né? Que é a seguinte: nós temos que multiplicar o valor inicial, né? Eu vou multiplicar aqui por 100% mais a primeira taxa, né? Por que 100%? Vou colocar aqui entre parênteses. Porque esse 100% indica exatamente o valor cheio de R$ 28,00 que eu vou calcular os 5%. Então, vai ser 100% mais 5%, que é o primeiro aumento. Então, vejam que eu estou somando aqui, né, essas 2 taxas, justamente porque a gente está falando de aumento. E aqui, então, a gente vai obter o primeiro aumento, né? Como nós temos 2 aumentos, nós vamos multiplicar novamente, aí você coloca o 100 de novo, né, para indicar que a taxa de aumento vai ser sobre o novo valor, mais 10%, que é o segundo aumento. Como só são 2 aumentos, né, a gente finaliza aqui dessa forma. E aí, como é que a gente faz para calcular essa multiplicação, né? A gente pode transformar aqui esses 2 percentuais em números decimais. Então, eu tenho 100% mais 5%, que vai dar 105%, né? Então, eu fiz a soma, e se eu transformar aqui para número decimal, é exatamente pegar esse 105 e dividir por 100, né? Que esse percentual aqui significa dividir por 100. Então, ao invés de calcular 105%, eu coloco aqui na forma de decimal. É o mesmo número, mas em outra forma, né? Então, esse valor de 1,5 é o que a gente vai multiplicar por 28. E no outro aumento, na outra taxa, né, a gente faz a mesma coisa, né? 100% mais 10% vai dar 110%, mas aí a gente coloca em número decimal. Então, eu pego 110 e divido por 100, vai dar 1,10 ou 1,1, né, no caso. Então, fazendo essas 3 multiplicações, a gente vai obter já o valor com esses 2 aumentos
sendo aumentos sucessivos, certo? Então, 28 vezes 1,5 vezes 1,10 ou 1,1, a gente vai obter aí o resultado de 32,34. Né? Então, esse 32,34 vai ser o novo valor do produto depois dos dois aumentos. Então, era R$ 28,00 e passou a ser R$ 32,34, certo? Então, para aumentos sucessivos, lembre-se sempre aí, né, de somar aos 100% as taxas, né, e transformar em número decimal para poder multiplicar pelo valor inicial. Continuando a nossa revisão, nós agora veremos aumentos sucessivos com taxas iguais, né? O nosso exemplo anterior era com taxas diferentes e agora eu tenho taxas iguais, né? Mas basicamente a ideia é a mesma, sendo que a gente pode resumir ainda mais o nosso cálculo, né? Aqui a gente tem a nossa fórmula que vai nos auxiliar a resolver essa questão, né? E vocês podem ver aqui na fórmula que a gente vai pegar o valor inicial e vai multiplicar, né, por 1 mais i. Quem seria esse 1 mais i? É exatamente os 100% do valor do produto mais, né, a taxa que aqui eu estou chamando de i, que é a taxa de aumento. Nesse exemplo, esse i é 6, né, porque aqui, olha só, 6% ao ano. Então, seria 100 mais 6%, que daria 106%, né? E colocando esse número em forma de decimal, daria 1,6. Então, vejam que eu, ao invés de utilizar 106%, eu vou utilizar em número decimal, né? 1,06. E aí, a gente tem aqui na fórmula esse número, essa letra T, né? Que indica a quantidade de vezes que esse 1,6 vai ser multiplicado, que é relativo ao tempo, né? Por que que a gente colocou aqui essa letra T? Nessa letra T, ela também pode ser resolvida multiplicando esse valor por L mesmo, né? Então, esse T aqui, na nossa questão, é 5, né? Porque é em 5 anos. Isso quer dizer que esse 1,6, ele deveria ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? Então, olha só como ficaria extenso, né? Eu teria que colocar aqui a multiplicação de 1,6 por ele mesmo 5 vezes, né? Mas eu posso também, ao invés de escrever essa multiplicação, né, como são fatores iguais, né, eu lembro da potenciação, que é o que? A multiplicação de fatores iguais, né? Então, ao invés de eu escrever toda essa multiplicação, basta eu escrever uma vez o 1,06 e colocar no expoente a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado, 1,6 elevado a 5. Então, esse 5 aqui é justamente o t, né? O tempo que está indicado na questão. E esse 1,06 vai ser o i. E o i somado com 1 já, né? Então, esse pedacinho aqui da fórmula, i mais 1, é justamente esse 1,06. Então, agora a gente vai ler, né, qual é o problema. Olha só. O problema diz o seguinte: Fernando colocou a casa dele à venda pelo valor de R$250 mil. Então, olha só o valor inicial, R$250 mil. Sabendo que a casa valoriza 6% ao ano, aqui é a taxa, né? Calcule o valor dessa casa após 5 anos. Então, como eu já sei qual é o valor inicial, qual é a taxa e qual é o tempo, coloco na fórmula, né? Então, o valor final, vou colocar bem aqui, ó, um VF de valor final, vou colocar aqui, VF vai ser igual. Eu tenho que pegar o valor inicial, 250 mil, e aí eu tenho que multiplicar, né? Eu vou colocar aqui um xzinho de multiplicação, eu tenho que multiplicar esse valor por 1 mais a taxa, né? E a gente viu que 1 mais a taxa é 1,06, né?
Então, 1,06. Aqui já está a soma do 1 mais a taxa, né? Essa taxa, 6%, se eu fosse transformar em decimal, ia dar 0,06. Se você for fazer assim também, né? Aí somar esse 0,06 com 1 vai dar exatamente esse 1,06. E depois, né, esse 1,06 tem que estar elevado ao tempo, que é de 5 anos. Então, aqui já está pronta a minha fórmula, basta eu calcular. E a primeira coisa que a gente tem que calcular é essa potenciação aqui, né? Eu não posso fazer a multiplicação sem antes fazer a potenciação. Então, você faz aí 1,06 elevado a 5, e aí você vai obter um valor, né? E depois desse valor, você vai multiplicar aí por 250 mil, certo? E aí vai chegar ao valor atual aí dessa casa, né? Depois de 5 anos, né? Valor de 334.556,39, ou seja, a casa passou a valer R$ 334.556,39. Então, bem simples chegar aqui nessa resposta, né? Só lembrando aqui do 1 mais a taxa elevado a 5. Faz essa continha e multiplica pelo valor inicial e vai chegar aí no resultado final, né? O valor da casa depois da valorização, certo? Continuando, vamos ver agora uma questão que envolve fatoração, né? Foi o conteúdo aí de processos de fatoração de expressões algébricas e a sua relação com os produtos notáveis. Então, o que é fatorar? Né? Lembrando aqui desse conceito, o que é fatorar? Fatorar uma expressão é escrever essa expressão em forma de multiplicação. Então, somente escrever a expressão na forma de multiplicação, eu já tenho aí a fatoração, né? Então, veja só, eu tenho aqui essa expressão, x² mais 5x mais 6, e aí eu quero fatorar essa expressão. Quando eu fatoro essa expressão, eu vou escrever essa expressão de uma forma que envolva multiplicação. Então, aqui embaixo, né, esse x mais 3 multiplicado por x mais 2 é a forma fatorada da expressão x² mais 5x mais 6. Né? Então, a gente fatora uma expressão escrevendo essa expressão aí em forma de multiplicação. E aí a gente tem alguns tipos de fatoração, né? Dependendo da expressão, a gente pode utilizar como fatoração aqui o fator comum em evidência. Né? Quando é que a gente vai utilizar esse tipo de fatoração? Quando os termos de um polinômio apresentam um fator comum. Então, quando os termos do polinômio apresentarem fator comum, a gente pode usar esse tipo de fatoração, né? Que é o fator comum em evidência, que nada mais é do que colocar o fator comum em evidência, literalmente falando, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa expressão, ó, AB mais AC. Então, eu quero fatorar essa expressão. Aqui está escrito AB mais AC e eu quero fatorar. Então, eu vou escrever essa expressão em uma forma de multiplicação. E aí eu posso ver que em AB eu tenho a letra A e em AC eu também tenho a letra A. Ou seja, o fator que é comum entre AB e AC é a letra A. Então, eu vou pegar essa letra A aqui, que tem nos dois, e colocar essa letra em evidência, que seria colocar ela como um fator do produto no final. Né? Olha só, ela está como um fator aqui, ó, em evidência, vai ser multiplicado pelo restante da expressão. Como é que a gente acha esse restante da expressão? Depois que a gente achar esse fator comum em evidência, né, que foi a letra A gente faz a divisão, né? Então, vamos mostrar aqui como seria. Olha só, coloquei aqui a letra A em evidência e agora eu vou pegar cada termo e vou dividir pelo fator comum. Então, AB dividido por A divide A, só resta o B. E aí o B eu coloco como o outro fator aí desse produto, certo? Aí eu
completo aqui com a adição, né, o mais que já tem aí no AB mais C, e vou para o próximo. O próximo é AC. Então, eu vou pegar AC e dividir por A. A divide A e vai restar só C, né? E aí, o C eu coloco aqui dentro do parênteses, né? Fecho parênteses porque já terminou a minha fatoração. Ou seja, quando eu tenho AB mais AC, eu tenho aqui essa expressão e eu consigo ver que eu posso resolver, né? Posso fatorar através do fator comum. Então, ela fatorada vai ficar assim, o A do lado de fora multiplicando o B mais C do lado de dentro. Então, aqui embaixo é a forma fatorada e aqui em cima é a expressão não fatorada ainda, certo? E aí, se a gente fosse pensar, será que está certo essa fatoração? Basta a gente fazer a multiplicação, né, do termo comum pelo termo que está dentro do parênteses, seria A vezes B, e aí a gente voltaria para AB. Aí, mais A vezes C, voltaria aqui para AC, a forma primária aí dela, antes de ela estar fatorada, né? Então, assim, a gente verifica que essa fatoração está correta. E aí, aqui tem um exemplo com números, né? 20x ao quadrado mais 25x, né? Eu coloquei aqui letra e número, porque o termo comum dessa expressão aqui, além da letra x, né, que tem em cada um deles, eu ainda posso encontrar o termo comum no número, né? Por quê? Eu posso procurar aqui no 20 e no 25 um número que divida eles dois, né? O maior número que divide eles dois. Quando é o 20 e o 25, fica fácil de a gente pensar aí na tabuada e verificar que o maior número que divide eles dois é o número 5. Né? Então, além da letra X aqui, que está comum aos dois, eu ainda tenho o número 5 também, que divide tanto o 20 quanto o 25. Então, o fator comum vai ser 5x. Esse é o fator que vai ficar do lado de fora aí dos parênteses, né? E vai multiplicar o que restar da expressão. Então, aqui eu ponho parênteses e eu vou verificar que número que vai ficar aí dentro, né? Como é que eu verifico? Eu pego 20x ao quadrado e divido por 5x. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. E x ao quadrado dividido por x dá x, né? Mas, agora eu vou fazer o 25. Ó. 25x vou dividir pelo termo comum. 25 dividido por 5 é 5. E x dividindo x, ele é cancelado e não sobra nada para ficar junto com 5, né? Dentro do parênteses. Então, aqui, ó, 5x vezes 4x mais 5 é a forma fatorada dessa expressão aqui acima, certo? Então, é assim que a gente utiliza a fatoração, fator comum em evidência. E aí, a gente vai ver mais um tipo de fatoração, que é quando um trinômio ele é um quadrado perfeito. Quando é que ele vai ser um quadrado perfeito? Ele vai ser um trinômio do quadrado perfeito quando apresenta dois termos que são quadrados perfeitos e o outro é o dobro do produto das raízes desses quadrados. Então, olha só, eu tenho esse exemplo aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9. Aí eu verifico se eu posso fatorar, né? Então, vou reescrever aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Se ele for um trinômio do quadrado perfeito, eu vou conseguir fatorar dessa forma. Eu pego o primeiro termo e o último termo, né? Terceiro termo. E aí eu vou tirar as raízes quadradas deles. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, x e 3, né? Foram os dois números que eu tirei aí a raiz quadrada. Aí você olha para cá, para esse sinal que está iniciando o trinômio, é um sinal de positivo, então você coloca aqui o sinal de positivo entre os dois números que você tirou aí da raiz quadrada. Aí coloca esse resultado aqui entre parênteses, né? E eleva ao quadrado, sempre, né? Sempre vamos elevar ao quadrado. Aí o que acontece? A gente tem que verificar se a gente pode escrever dessa forma. Como é que a gente vai verificar? A gente precisa olhar para o segundo termo, né? O segundo termo aqui é 6x. E esse segundo termo, ele tem que ser exatamente o dobro desses dois que a gente encontrou aqui, primeiramente, né?
Então, a gente encontrou o x e o 3. Se a gente fizer o dobro de x e 3, né, se eu fizer x vezes 3, vai dar 3x. Aí eu preciso calcular o dobro, né, para verificar. Então, o dobro de 3x deu 6x. Então, vejam, né, que essa conferência aqui bateu, né, deu o mesmo do segundo termo, 6x. Como bateu aí essa conferência, né, então quer dizer que eu posso escrever esse trinômio do quadrado perfeito dessa forma, ou seja, como deu aí o mesmo termo, isso quer dizer que esse trinômio, ele é um trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Mas se aqui no lugar do 6x desse um outro valor, qualquer outro valor, né, não seria trinômio do quadrado perfeito, aí eu não poderia escrever dessa forma, teria que procurar outra forma de fatorar. Mas nesse caso a gente quer mostrar justamente como a gente fatora um trinômio do quadrado perfeito, certo? Então, continuando, a gente vai ver agora como a gente pode utilizar as fatorações para resolver equações polinomiais do segundo grau, né? Então, vão ter dois tipos de equações. A equação desse tipo, ax² mais bx, né? Ou seja, ela possui A, possui B, né? Todos os dois diferentes de zero, mas não tem o coeficiente C, né? Para ser uma equação do segundo grau. Então, quando a gente tiver uma equação desse tipo, né? Ax² mais bx igual a zero, a gente vai utilizar o fator comum para resolver. Né? Olha só, uma equação desse tipo aqui, x² menos 6x igual a zero. Né? Eu tenho aqui a parte A, né, que é 1, não aparece, mas é 1, menos 6x igual a zero. Então, uma equação daquele tipo lá, ó, ax² menos bx. Né? O b aqui é o 6 e o a é o 1, que não está aparecendo. Então, quando eu tiver uma equação desse tipo aqui, eu posso resolver essa equação usando o fator comum em evidência. E qual é o fator comum que está em evidência? É o x, né? O x tem tanto no primeiro termo quanto aqui no segundo termo. Então, eu coloco o x para o lado de fora, em evidência, né? E multiplico pelo restante aqui da expressão. Qual será o restante? Eu vou calcular. Dividindo aí o primeiro termo pelo termo em evidência, né? Pelo fator em evidência, x² dividido por x vai restar x, menos 6x dividido por x vai restar só o 6. E aí eu igualo a zero. Agora eu tenho uma multiplicação, né? Uma multiplicação de x por x menos 6 e o resultado dessa multiplicação é zero. Ou seja, um dos dois tem que ser igual a zero para poder ter esse resultado zerado. Logo, eu posso afirmar que o x ele é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses, o x menos 6, é igual a zero. Então, eu posso ter essa afirmação, né? Então, aqui, ó, já consegui o resultado de um x. Nesse outro, eu preciso calcular ainda, né, o x, que é justamente colocar o 6 para o outro lado da equação, para o outro lado da igualdade, e ele vai com o sinal trocado. Então, eu acho o segundo valor do x. Então, aqui eu resolvi, né? Um x é igual a zero e o outro x é igual a 6. Aqui eu já consegui resolver essa equação utilizando fator comum em evidência. Mas aí tem um outro tipo de equação, né? Quando a equação estiver assim, ó, ax² mais c igual a zero, ou seja, não tem o b. Né? Então, aqui a gente vai ter como resultado duas soluções reais opostas, ou seja, uma positiva e uma negativa, quando o A for positivo e o C for negativo, ou vice-versa, A negativo e C positivo. Aí eu vou ter duas soluções reais. Se por acaso o A e o C forem positivos ou os dois forem negativos, não vai haver solução real, certo? Então, temos aqui um exemplo, x² menos 16 igual a zero. Então, o que eu vou fazer para resolver aqui? Eu tiro aqui essa raiz quadrada, né? x² vai dar x, e a raiz quadrada de 16 vai dar 4. Quando eu encontrar esses dois números, eu vou escrever eles com uma subtração
e com uma adição, os mesmos números, né? E uma multiplicação entre eles. E aí eu igualo a zero. Quando eu igualo a zero, eu estou dizendo que ou esse aqui é zero ou esse aqui é zero. Né? Então, eu vou retirar daqui de dentro e vou igualar a zero, né? Os dois. Aí, assim, eu vou encontrar o resultado. Né? Olha só, x menos 4 igual a zero, então x igual a 4. Esse é o primeiro x. E o outro, x mais 4 igual a zero, então x é igual a menos 4. Esse é o segundo x. Então, eu encontrei aqui 4 e menos 4 quando eu tiver uma equação desse tipo, certo? Então, continuando aqui, nós vimos também o volume do prisma, né, que é calculado multiplicando a área da base pela área da altura. E aí isso vai mudar de acordo com a área da base. Né? Então, se a área da base, né, eu vou colocar aqui, ó, se a área da base for um quadrado, aí a área calculada é L vezes L. Se a área for um retângulo, vai ser a base vezes a altura. Se a área for um triângulo equilátero, né, essa área da base vai ser L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Né? E se essa base for um hexágono, né, vou colocar aqui embaixo, ó, se essa base do prisma for um hexágono, eu vou precisar calcular 6 vezes essa área do triângulo equilátero. Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, essa daqui, essas formulazinhas, é para a gente achar a área da base. Depois que a gente acha a área da base, multiplica pela altura. Aí a gente vai ter o volume do prisma, certo? Então, aqui, temos aqui, né, a área da base se for um hexágono, como eu já mostrei. E aqui segue um exemplo para a gente finalizar, né? A gente quer saber a área desse paralelepípedo. Então, a gente pode ver que a área da base dele, ó, é um retângulo, né? Olha as medidas dos retângulos. Então, como é que a gente calcula a área da base? Multiplicando a base pela altura, que vai dar 6 metros quadrados. E aí, depois que eu achei a área da base, né, de 6 metros quadrados, eu multipliquei pela altura, que é o restante da fórmula do volume, e aí eu encontro um volume de 9 metros cúbicos. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que tenham compreendido aí os conteúdos. Vejo vocês numa próxima.